O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos 3 pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. Tá sentindo? Fica com vergonha não, pode sentir, sente, curte esse momento. Como é bom relembrar, recordar esse momento. Mas, família vascaína, primeiro eu tenho que me desculpar com vocês. Por quê? Minha mamãe sempre disse: Tiagão, para de querer impor a sua felicidade em cima das pessoas. Porque, de repente, a sua felicidade não é a felicidade delas. Mas, família, é muito bom isso. Muito bom. Eu tô aqui acompanhando alguns conteúdos, Baldasso, Sormani, e a galera fazendo conta, botando a mão na cabeça, minha vida vai ser um inferno. O que será do meu time se cair pra segunda divisão? O que vai acontecer? Isso é bom demais! Isso é maravilhoso demais! Por isso que eu destaco isso direto aqui no canal. E mais uma vez, desculpa, tá? O ensinamento da minha mamãe. Estou aqui querendo impor a minha felicidade em cima de vocês. Mas espero que vocês possam sentir da mesma forma que eu. É muito bom isso. Ah, o Vasco é horroroso. Ah, eu dou R$1. Eu aposto R$1 que o Vasco vai terminar na frente de vocês. Eu quero saber o vascaíno que vai pegar esse R$1 do Sormani. Mas dentro dessa brincadeira toda, dessa zoação toda, a gente vai falar do nosso Vascão. É claro, família, além disso, quero trazer aqui alguns cortes, né, pra gente debater. Um do Mídia Vascaína. E eu vou te falar o seguinte, família, esse parceiro, se eu tivesse a qualidade técnica nas palavras que ele tem, eu não estaria aqui não. Não estaria jogando em campo europeu, sabe? Passaporte, jogando na neve. Poxa, o parceiro manda muito bem, mané. Sou muito fã dele, ele fala muito bem, mané. Ele consegue esculachar assim no talento, com argumentos. Ele é muito bom, família. E por que eu vou destacar esse corte dele aqui? Acho que ontem, ou hoje, o Gilmar Ferreira fez uma matéria basicamente pontuando o seguinte: quem vai pagar mais de 20 milhões de euros pelo Ryan? Você vai acompanhar aqui esse corte e além de debater um pouco do Vasco dentro de campo, né? Porque a gente tem um jogo importante aí contra o São Paulo. Quero trazer aqui o Canhotinha de Ouro exaltando a defesa, falando do meio-campo, falando do Coutinho, destacando também a importância de ter Verratti, Ryan e você, dependendo do jogo, né? Estudar o adversário e utilizar o Ryan, que tem mais mobilidade, ou o Verratti, que é bom na bola aérea, interessante pra gente debater. E um outro corte da antiga Rádio Transamérica, eles vão até pontuar o nome aqui, mas eu vou deixar o link também aqui na descrição. Teve um amigo lá que falou que o Tietê é água de salsicha, é isso? Esse é o termo? Dizendo que o Tietê não tem pegada, que já não é aquelas coisas, e aí a galera fica debatendo ali o Hugo Moura como titular. Quero trazer isso aqui pra nossa resenha, pra gente fechar bem a nossa quinta-feira. Fechou? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente já colocar na tela para vocês o Baldasso desesperado e também o Sormani. E assim como eu, sequem. Mas o Santos, mas se o Internacional cair também, vou te falar, é de bom tamanho. Olha só. Né? Como é que o Vitória tiraria 7 pontos do Inter em 7 rodadas? Seria muito difícil. Então tem um cenário nesse final de semana que praticamente tranquilizaria, entre aspas, o Internacional em relação a esse risco de rebaixamento. Praticamente, não matematicamente, mas virtualmente eliminaria a possibilidade. O muito louco, Paulinho, é que o inverso é pânico. Se der tudo errado na próxima rodada, Paulinho. Deixa eu só colocar um adendo aqui, né? Abrir um parênteses, falando antes da questão aí do tudo certo. Lembrando que mesmo que o Inter abra esses 7 pontos, vencendo o Galo e o Vitória perdendo para o Cruzeiro, o Inter não pode, na quarta-feira, perder para o Vitória em Salvador. Porque se o Inter perde para o Vitória em Salvador, a diferença é que subiria para 7 no fim de semana, cairia de novo para 4 na quarta-feira. Dito isso, vamos então ao pior cenário. Sábado, o Santos ganha na Vila do Fortaleza,
E o Vitória surpreende o Cruzeiro lá em BH e vence a partida também. E o Inter perde para o Galo no Beira-Rio. O que acontece? Aí vamos terminar a rodada com o Inter e o Santos com 35 pontos e o Vitória a 1 ponto do Inter. 34, ficaria 35-34. Caos total. Aí seria pânico. Aí é caos total. Aí é pânico. Aí efetivamente o Internacional estaria abrindo as portas do inferno. Preocupado com a situação do Santos. Todo mundo dizendo, pelo amor de Deus, gente já fazendo promessa, gente imaginando como é que vai ser o ano que vem, de novo na Série B, fica todo mundo preocupado. E o Marcelo Teixeira tinha dado uma entrevista lá pro podcast BarbaCast do meu amigo Rafael Cota, dizendo que eu estava preocupado, que o elenco era excelente, etc e tal. Todavia, hoje, quarta-feira, em entrevista ao De Olho no Peixe, o discurso mudou completamente. E isso muda também a percepção dentro do clube. Não imaginávamos nunca que o Santos permaneceria na segunda página. O Santos tem 9 finais a cumprir. Fecha aspas. É essa última frase que é importante. O Santos tem 9 finais. Ou seja, se ele tem 9 finais até o final do campeonato, porque faltam 9 jogos, é sinal de que o Santos está numa situação complicadíssima. Aleluia! Aleluia! Até que enfim, Marcelo, você percebeu, né? Até que enfim a ficha caiu. Porque ao dar uma declaração pro podcast do BarbaCast, dizendo que tá tudo bem, que o elenco é ótimo, que não sei o quê, estamos pensando em coisas maiores no campeonato, isso causa um relaxamento no psicológico do atleta. É isso. Antes de falar sobre o campo, deixa eu destacar o trabalho da gestão, tá bom? Porque, família, eu tava vendo esse corte aqui também do Baldasso, pontuando o seguinte, ó, racha da direção com os jogadores, e isso tá preocupando. E aqui eu vou exaltar também esse trabalho da gestão, porque entendo que essa proximidade do Pedrinho com o elenco é importante, mas claro, os jogadores estão enxergando que o Vasco hoje tem um presidente que está trabalhando muito, que está se dedicando, que busca ali, né, honrar com os compromissos, que está melhorando, a estrutura do time. Tem a questão também que um outro dia eu esqueci aqui de pontuar, que é o avião, né, que ele arruma lá com a Leila, freta, né, os voos para que o Vasco possa chegar e pensar bem fisicamente, mais descansado, né, e visar performar dentro de campo, coisa, né, que o Emiliano Dias destacou isso no Charla, que a 777 não tinha esse tipo de procedimento, e o Vasco brigando ali para não cair. Então esse é um ponto muito importante para, neste momento, eu mamar o Pedrinho novamente, assim como a galera falava no momento, né, de dificuldade. Agora que o momento tá bom, teve um amigo que me chamou de oportunista, mas não é o caso. Lembra o que eu falava aqui com vocês? A gestão do Vasco está dentro de uma realidade, mas acreditando muito no trabalho do cara. Porque hoje o Vasco tem um presidente vascaíno, que tem respeito pelo clube. Não vai errar? Vai, mas vai acertar como acertou demais nessa segunda janela. Coisa que o Internacional não fez. Coisa que o Santos também não fez. Então, obrigado, tá, Pedrinho? Porque nesse momento o Vasco está bem no Campeonato Brasileiro, fazendo o seu torcedor sonhar nessa competição, e ainda a gente tem um mês de dezembro que pode ser o melhor mês dos últimos anos aí, né? É isso. Então, família, que satisfação, tá? Ouvir do Baldasso e do Sormani esse desespero todo em relação ao Campeonato Brasileiro. E assim, destacando aqui, por exemplo, o Galo, que é um time que tá na final da Sul-Americana, e eu acho que vai encarar o Lanús, que tá ganhando, né, agora do Universidade do Chile, eu acho que tá 1-0, e o primeiro jogo foi 2-2, mas ainda tá rolando o jogo. E assim, família, são times aqui, por exemplo, o Inter e o Galo, tá? O Santos, alguns vascaínos, mas Galo, Inter, todo mundo colocava, inclusive eu, tá? Não vou aqui ser hipócrita. Ah, o Inter tá na frente do Vasco. Ah, o Galo tá na frente do Vasco. E olha o que tá acontecendo hoje. Porque o Galo, por mais que esteja na final da Sul-Americana, é um time que joga uma bolinha bem precária, tá? Bem fraca, muito fraca. Por sinal. E o Inter nem se fala. E assim, são dois times que eu queria destacar isso também, até falando um pouco da Copa do Brasil. Porque o Flucê, a galera tá aí tirando, não sei o quê, 5 vitórias como mandante, né? Eles ganharam ontem do Ceará. Eu ia falar aqui, eu não posso falar no YouTube, né? Mas meu Deus do céu, que o árbitro fez. Aquele mesmo que expulsou o Léo Jardim. Internacional, Deus que me livre jogando bola. É um cansaço na alma. Ver o Inter jogar bola me deixa cansado, me deixa pra baixo. Eu engordo vendo o Inter jogar. Juventude, nem se fala. Galo, que eu tô comentando aqui, e o Botafogo, que tava todo desfalcado, tá? Então são resultados que o Fluminense tá tendo, que também, assim, sabe?
Por isso que eu falo, é um futebol bem limitado também, mas sim, tudo pode acontecer. E aí, quando enfrentou a gente no Maracanã, 2-0, um detalhe muito importante, que eles estavam pontuando isso quando enfrentaram a gente. O Flucê não jogou bem, mas o Vasco também não fez uma grande partida. É porque tem, né, ali jogadores, na minha opinião, mais qualificados, principalmente do meio pra frente, família vascaína. Então, eu vou curtir muito esse momento, secar bastante nessa próxima rodada aí, Santos, Inter. O Vitória é um outro ano desse aí, aprontou, né, com o Thiago Carpini. É difícil acreditar porque o Vitória também é muito ruim, né, família? Mas vamos, né, torcer em relação a isso. O Santos, a gente não enfrenta mais, né? O cara foi falar de 3 pontos, perder 3 pontos em São Januário, a gente deu de 6 no Morumbi. E o Santos não quer mais saber de Morumbi. Por causa do Vasco. O Internacional não, né? O Internacional a gente vai enfrentar e é uma outra urucubaca que a gente tem que quebrar em relação ao Inter, porque ganhou da gente 2 anos seguidos na nossa casa. 23, eu acho que foi 2-1 e no ano passado 1-0, né? Mas o Vasco no ano passado até ganhou lá, quebrando também um tabu com o Mr. Paiva, família vascaína. Desculpa, tá? Mas assim, família, me dá um tesão ver o Internacional do Baldaço, chamou o Vasco de horroroso, e o Sormani que apostou R$1 com a torcida do Vasco, falando que ia terminar na frente. Isso é prazeroso demais, meu Deus do céu. Vamos seguir a nossa resenha, e vou passar aqui pra vocês o Gabriel Farias, né, resenhando sobre o Tietê, o Hugo Moura, o Canhotinha de Ouro e também, né, o amigo lá do Mídia Vascaína falando sobre a situação do Ryan. Interessante pra gente trocar uma ideia. Opinião impopular. O Hugo Moura seria o meu titular. Eu também. Ué, é impopular. Mas por que é impopular? Foi barrado no último jogo. Não, mas a torcida muita gente já tá escalando o time ideal com o Tietê ao lado do Barros. É muito questionado pelo vascaíno. Muita gente quer o Tietê. Então Farias também colocaria o Hugo Moura? Eu também iria de Hugo Moura. Eu tenho falado sobre isso aqui. Grande parte dessa evolução do Vasco passa por essa melhor proteção à zaga. Existia um problema crônico na equipe do Vasco que existia desde Ramon Dias. Qualquer time conseguia encontrar um espaço absurdo na frente da grande área do Vasco. Hoje em dia, futebol de alto nível, mesmo as equipes mais fracas conseguem realizar o mínimo de proteção nesse corredor central, pra ninguém chegar de frente pro seu gol chutando. E no Vasco existe um espaço absurdo. O Vasco não conseguia encaixar uma dupla de volante que pudesse entregar essa consistência nessa faixa central do campo. E isso aconteceu primeiro com Barros e Jair por um curto período, e aí depois o Jair tem a lesão, e me parece que a melhor dupla de volantes hoje do Vasco é a dupla Barros e Hugo Moura. É claro que o Hugo, ele ainda debateu isso aqui, ele tem erros, que são erros, né? Não são erros mais ou menos. Eu brinco que o Hugo, ele não erra pela metade. Ele quase sempre comete erros que são erros grosseiros. Mas o Tietê virou... atenção. O Tietê virou um jogador, eu citei já aqui no programa e numa transmissão, ele virou um jogador água de salsicha. Eu acho que o Tietê hoje, ele não vai entregar essa proteção tão forte. Entrega. E ele já não é mais aquele Tietê também que fazia todo um papel de circulação com a bola pelo meio de campo. Acho uma figura útil, experiente, compõe bem elenco. Sim. Entra em alguns momentos, porque o Hugo Moura quase sempre tá suspenso. O Barros vai tomar os cartõezinhos dele também. Maior, assim, o Tietê, de repente, dependendo do jogo, você vai precisar de um cara, de um volante pra projetar um pouco mais esse passe à frente, beleza. Mas no meu 11 inicial, ideal do Vasco hoje, teríamos a dupla Hugo e Barros. E um outro detalhe, a zaga do Vasco melhorou, eu vou botar aí, se tinha 60%, 50%, hoje tem 99%. A zaga do Vasco melhorou pra caramba. Então isso é importante. Então melhorou o meio do campo com o Barros. O Barros joga pra caramba. Tietê, que é outro, subiu no conceito, inclusive do treinador. E o Coutinho, que é engraçado. A galera tá, porque aqui, tem muita gente pensando no Coutinho ainda na seleção brasileira, hein? Porque de jogo nós não vamos discutir, né? Vai discutir o quê? Ele tá devagar, mas não tá mais. Não tá mais. Ele tá se dedicando, deve ser, para subir de produção como ele subiu, se dedicando na parte física, porque técnica ele sabe tudo. Sabe tudo. Ele faz gol, ele passa, ele lança, ele dribla, ele comanda o meio do campo para frente. E um outro detalhe, vocês perceberam que eu não falei ainda no Ryan, que não jogou. Se Ryan tivesse nesse jogo, pode ter certeza, o Vasco ia para 5, 6, 7 tranquilamente. Mas, mesmo assim, o time do Vasco veio com Andrés Gomes, tá bem, vou falar do gol dele, do passe que ele deu, mas de onde ele veio? O Verratti, que nós temos discutido. Tem jogo que você pode usar o Verratti. Tem jogo que você põe o Ryan, que você trabalha mais rápido. E tem jogo que você pode usar os dois. Então o Vasco entrou numa situação muito boa, que ele tem um bom time, né?
está reagindo bem e tem bons jogadores no banco. Isso é muito importante. Quem pagaria mais de 20 milhões de euros para tirar Rayan do Vasco? Grandes europeus não costumam investir tão alto em jogadores brasileiros maiores de 18 anos. Será que é verdade? Bom, essa foi a pauta escolhida pelo jornalista Gilmar Ferreira no Extra para tratar sobre a joia do Vasco, que já se tornou uma realidade no futebol brasileiro com apenas 19 anos. Entre outras coisas, e aqui eu sugiro a leitura completa da matéria para quem quiser, o texto diz que o mercado capaz de investir 20 milhões de euros ou mais no Rayan estaria restrito ao mundo árabe ou ao mundo russo. Apontado pelo Observatório do Futebol como um dos melhores jogadores sub-20 do mundo, o cria da Barreira, que vem sendo comparado com Adriano Imperador por jornais europeus, vem despertando muito interesse do futebol de lá, enquanto aqui está prestes a renovar o seu contrato com o Vasco, se valorizando ainda mais. E aqui eu até poderia exaltar os números do Rayan para comprovar o quanto ele é acima da média, mas o tema do vídeo não é esse. Será que é verdade o que a matéria diz sobre o mercado estar tão restrito assim para o Rayan? Vamos aos números aqui de uma pesquisa muito rápida. John Arias, quase 28 anos, vendido pelo Fluminense para o futebol inglês por cerca de 22 milhões de euros. Wesley, lateral de 21 anos, vendido pelo Flamengo por 25 milhões de euros para o futebol italiano. Richard Rios, volante de 25 anos, vendido pelo Palmeiras ao futebol português por 30 milhões de euros. Igor Jesus, 24 anos, vendido pelo Botafogo para o futebol inglês por 20 milhões de euros. Vitor Roque, hoje no futebol brasileiro, foi vendido pelo Atlético Paranaense ao Barcelona, segundo o GE, numa transferência que chegou a 74 milhões de euros entre fixos, bônus, impostos, enfim. Não que eu queira que o Rayan seja vendido, tá muito pelo contrário. Por mim, ele ficava aqui por bastante tempo e eu nem gosto de ficar tratando sobre a suposta saída de alguém que, além de estar aqui, já demonstrou que quer muito ficar aqui e conquistar coisas com a camisa do Vasco. Mas o fato é que no futebol atual, o caminho natural de jogadores do nível do Rayan é o futebol europeu. E não dá pra gente ficar negando isso. Mas também não dá pra gente ficar tratando como verdade algo que o mercado do futebol mostra pra gente toda hora o contrário. Se o Rayan sair, quando sair, não pode ser por qualquer valor. E você, o que acha dessa história? Deixa aí tua opinião nos comentários e não esquece de seguir a mídia vascaína pra viver o Vasco aqui com a gente. Repito, se eu tivesse a qualidade técnica nas palavras, cara, eu acho que é Caio, do mídia vascaína, tava na Europa. Passaporte, jogando na neve, moleque manda muito bem, muito bem. Mas assim, família, deixa eu focar primeiro, depois a gente fala do Rayan, até pra gente destacar aqui uma informação sobre renovação. Vou focar na galera da antiga Rádio Transamérica, levantando ali essa questão do Hugo Moura e Tietê. E assim, o Canhotinha, eu concordo, cara, a defesa do Vasco melhorou demais, setor de meio campo também com Barros, mas ele toca ali na situação do Tietê, que na visão dele é um cara que contribui bastante. Felipe Coutinho também vem evoluindo. Eu acho que a galera brinca muito, né, com isso. Quando o Vasco tava mal, era jogo toda hora. E agora, né, um jogo na semana. Acho que isso é até importante pro Felipe Coutinho pela questão física. De repente, né, vai chegar melhor lá em dezembro. E a questão ali do Rayan e do Verratti, eu concordo assim com o Canhotinha. Sim, tem jogos que você pode utilizar o Verratti, tem jogos que o Rayan... Tem jogos não, o Rayan tem que jogar sempre, né? O Rayan... E ele fala sobre isso, né? Que aí você pode jogar com o Verratti e com o Rayan juntos. Mas é aquilo que eu já debati com vocês e não vou me estender em relação a isso. Eu não vejo esse Vasco sem o Andrés Gomes. Coutinho é o gênio da parada. O Rayan tem que jogar. Então, assim, hoje, cara, o debate que eu levantei aqui com vocês eu não concordo, porque o Verratti é banco do Vasco. Mas seria em relação ao Nuno. Sabe? Ao Nuno. Ah, tá babando o dançarino, o cara mal chegou. Não é isso. Não é isso. Eu expliquei já. É a questão da intensidade que ele coloca no jogo, da velocidade, de recompor, de preencher espaço, de ajudar taticamente, de trazer a possibilidade de puxar um contra-ataque, sabe? Então, assim, é importante no time titular você ter esse perfil, essa característica. Você entende? Eu gosto, né? Mas eu entendo a galera que vai discordar de mim nesse sentido, família. Mas em relação ali ao Hugo Moura e o Tietê, eu já debati, né, isso aqui com vocês. Inclusive, achei o Tietê bem na partida contra o RB Bragantino, ele não foi mal. Contra o Fluminense também, assim, no início, o Vasco teve alguma dificuldade em combater, em dividir, mas depois que o Fluminense cansou, porque não ia manter aquele ritmo ali dos 15 minutos. O Vasco conseguiu, né, jogar, tabelar, trocar os passes, e o Tietê é muito importante nesse sentido. Mas eu penso muito parecido ali com o Gabriel Farias, principalmente em jogos grandes, nesse jogo da Copa do Brasil. Sei lá, eu também optaria pelo Hugo Moura. Eu sei que a gente perde na questão da qualidade, de sair jogando, de ter mais um jogador aparecendo lá com o Felipe Coutinho para sair, né, para iniciar a construção, que o Barros e
e o Hugo Moura, eles não têm o recurso do Tietchan, mas você ganha na marcação. E eu acho que isso é muito importante. E aí, claro, é uma forma de você também, você vai perder aqui, mas você vai ganhar, de repente, em mais apoio do PH, do Piton, porque você vai ter mais 2 jogadores ali, vai ter 2 jogadores, né? Barros e Hugo Moura, para fazer uma cobertura, porque os dois têm mais força física, dar mais liberdade pro Felipe Coutinho e ajustar isso aí. Mas eu penso parecido ali com o Gabriel Farias, porque fica na memória a última partida que ele fez uma cagada, né, contra o Fortaleza. Mas, repito, foi muito bem contra o Flamengo, foi muito bem contra o Cruzeiro. E eu entendo que é esse nível de jogo que a gente vai ter na Copa do Brasil, família. Em relação ao Ryan, primeiro, deixa só eu destacar aqui, essa informação aqui, ó. Acordo entre Vasco e Ryan deve ser fechado em novembro. A multa pode subir, né, para 60 a 70 milhões de euros. O vínculo seria até o final de 2028. Vamos aguardar, né? Realmente deve estar próximo de acertar o Vasco com o Ryan, porque o próprio Pedrinho falou, né, passando ali, né, no embarque do Vasco agora para São Paulo, que encarou o RB Bragantino, falou, não, tá perto, tá caminhando, vai dar tudo certo, Deus quiser. É isso, né, família? E assim, em relação à visão do Gilmar Ferreira, cara, e eu nem acho o Gilmar Ferreira um dos piores, né, porque ele é flamenguista. Eu acho que ele tem, sim, um conhecimento, principalmente de jogo, de Vasco, quando ele fala de parte tática, da questão da intensidade. Eu já vi algumas matérias dele, ou até comentários lá no Redação Sport TV. Então, assim, em comparação ao Mauro César, nem compara, na verdade. O Mauro César é muito pior que ele, porque o Mauro César é muito clubista. Esse lance agora do pênalti do Palmeiras, e aí tentando menosprezar a sequência do Vasco, sendo que o Vasco passou por uma sequência nesse retorno, que foi Bahia, que foi Flamengo, que foi Cruzeiro, que foi Palmeiras, e de 12 pontos, né, conseguiu 7, passou na Copa do Brasil pelo Botafogo, e ele foca nessa sequência de Vitória, Fortaleza, né, e assim, o Maurinho, esqueceu que o Flamengo não ganhou do Bahia, que o Vasco ganhou, e ganhou do Fortaleza, que eles não conseguiram ganhar também. Mas essa o Gilmar Ferreira mandou muito mal, tá? Assim, eu, de repente, num debate ali do Mídia Vascaína com ele pode utilizar o seguinte argumento. Ah, mas o Richard Rios, né? Já jogou Libertadores, já foi campeão disso, jogou Copa do Mundo, então é um cara mais preparado. Assim, né, é o Ares. O Vitor Roque também tinha, né, algumas partidas decisivas, mas, poxa, ele tá esquecendo a idade do Ryan, principalmente em comparação ali com o Ares e o Richard Rios, né, que passaram desse valor que ele está pontuando aí de 20 milhões de euros. Então o Ryan, entendo que tem muito mais capacidade, pela idade, de se adaptar ao futebol inglês, espanhol, que seja, alemão, italiano, do que, por exemplo, o Ares, né, que está passando já um sufoco lá, o time dele não ganha, ele é banco, hora ele entra. Então assim, o Ryan ele tem essa capacidade, por ser jovem, né, de conseguir vingar, de adaptar, de aprender mais. O Ares não tem tempo, velho. Já tá com seus quase 30, né, 28, 29 anos, e se der merda lá, vai voltar. Assim como foi, por exemplo, o Scarpa. Scarpa foi tarde pra lá, mal conseguiu jogar no Náutico, depois Olympiacos e voltou rapidamente. Isso pode acontecer com o Ares. Então, claro que vai ter times que vão pagar muito mais de 20 milhões de euros. E aí, sinceramente, de repente pesou na caneta a mão, né, torcer pro rival. Porque não dá, cara. O Ryan tem elementos. Se você não tá assistindo o Ryan jogar, é complicado você escrever esse tipo de matéria. Porque o Ryan tem todos os elementos de um jogador que vence na Europa. Tamanho, força, chute, velocidade, versátil, sabe? Então mandou muito mal o Gilmar Ferreira, por isso que eu gostei bastante aí dessa aula, desse esculacho de leve, no argumento, no talento do Mídia Vascaína. Família Vascaína. E o Diniz cansa de falar, né? O Diniz falou na entrevista uma parada muito legal em relação, assim como, eu acho que é Caio, cara, depois eu posso colocar aqui na edição. Claro que a gente não torce, né, por isso, pro Ryan sair, mas assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas o Diniz falou, né, que vem preparando ele de uma forma para que ele possa chegar na Europa e entender que ele é capacitado, que ele tem talento, que ele pode entregar, que ele é um cara confiante a partir de agora para não bater e voltar. O Diniz comentou sobre isso e eu acredito sim. Claro, você tem que escolher, né, o clube que possa potencializar a evolução, o talento do Ryan. Agora, se você for para um clube, por exemplo, o Endrick, não joga. O cara não joga, como é que ele vai adaptar, como é que ele vai evoluir, sabe? É isso. Fui, família! Fechei bem? A quinta-feira? Tamo junto.